Aí. Hã? Tá quente? Peraí. Tá quente? Tá muito quente? E o clássico hoje, hein? Peraí. Você não vai assistir? Por quê também? Por que não? Não? Que horas é, você sabe? 8? Peraí. Oh, Deus. Agora eu botei bem geladinho. 7 horas. Daqui ou de lá? Daqui? Ah, é bom que não é tarde. Se tiver frio, vocês avisem, tá? Pronto, gente. Arrumei o ar aqui. Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente termina a parte de cálculo estequiométrico. Se não me engano, a gente parou na questão 8. Foi isso mesmo? Foi. A gente chegou a fazer a 8. Ah, beleza. Se sobrar tempo, a gente entra na parte de soluções, tá? Pelo nosso cronograma, terminando isso na segunda-feira, né? Frente de segunda-feira. Terminando estequiometria agora, a gente entra numa sequência, acho que de 5 semanas, se não me engano, da parte de estudo de soluções. Solução saturada e insaturada, coeficiente de solubilidade, concentrações e titulação, tá? Na frente de física, na segunda-feira, a gente entra também numa sequência aí de 5 ou 6 semanas de estudo de leis de Newton, tá? Então, estamos começando assuntos novos na segunda-feira hoje. Vamos lá. Questão número 9. É da 9 até a 15. Diz ele o seguinte na 9. Colocam-se 50 gramas de zinco metálico, Zn, em contato com uma solução aquosa e contém 49 gramas de ácido sulfúrico. A respeito da reação, equacione o processo, determine o reagente limitante e calcule o volume de hidrogênio produzido a 27 graus e 1 atm. Então, vamos lá. Talvez a parte de reações, não sei se vocês vão lembrar dessa reação aqui, ó. Zinco com ácido sulfúrico. Ô, gente, tem alguns metais, a gente vai falar sobre isso na parte de oxirreduções. Tem alguns metais que, quando colocados na presença de ácidos, costumam sofrer um processo de corrosão. Corrosão. E quimicamente falando, o que que é uma corrosão? É uma oxidação. No processo de oxirredução, a gente tem duas substâncias que vão reagir e basicamente uma substância doa elétrons para outra. No caso da reação do zinco com o ácido sulfúrico, o que que acontece? Talvez você já tenha visto essa reação em algum estudo que você já fez, com o nome de reação de deslocamento, ou também chamada de reação de simples troca. Do ponto de vista mais geralzão, como funciona? O zinco reage com o ácido sulfúrico, formando sulfato de zinco. Deixa eu colocar aqui os estadinhos físicos. Ó, aqui, sulfato de zinco dissolvido na água, mais hidrogênio gasoso. Aqui, ó. Vocês conseguiriam, não sei se todo mundo manja desse assunto aqui, vocês conseguem me dizer por que que eu posso afirmar que essa reação é uma oxirredução? O que ela tem de especial que eu bato o olho nela e falo, puta, isso aqui é uma oxirredução. Variações de NOx. Aqui, ó, o número de oxidação do zinco é zero, e aqui o número de oxidação do zinco é mais 2. Ele perdeu elétrons no processo, tá? E o hidrogênio aqui, que era mais um, virou zero. Quando a gente for falar de reações, a gente vai explicar direitinho como funciona isso, tá? Mas por hora, o que você precisava saber era basicamente isso aqui, tá? A reação já está balanceada, então, se ela está balanceada,
A proporção é 1 mol para 1 mol, formando 1 mol e 1 mol. 1 mol. Tá. Então o item A já foi. No item B, ele quer que eu descubra quem é o reagente limitante. Então, quer dizer, aqui deve ter alguém em excesso, né? Para a gente descobrir quem está em excesso, uma das formas que a gente discutiu na aula de teoria é comparar as massas. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, já para tentar descobrir o excesso? Eu vou calcular a massa molar desses caras e ver qual a proporção entre elas, tá? A massa molar do zinco, gente, eu acho que é 63,5. Deixa eu ver. Nunca ponho as massas molares aqui. Peraí. Massa molar do zinco. 65,3. Então, ó, 65,3 gramas. Isso aqui é a massa molar do zinco, tá? Que o exercício dá. Reage com 1 mol de ácido sulfúrico. 1 mol de ácido sulfúrico, gente, 98 gramas, tá? Pega lá a massa do enxofre, mais 2 vezes a do hidrogênio, mais 4 vezes a do oxigênio, 98. Tá aí. Aí ele fala no texto, vamos para as informações que ele me deu, que ele usa para fazer a reação 50 de zinco e 49 de ácido sulfúrico. 50 gramas de zinco, 50G e 49. Aqui. Quem está em excesso? Vocês lembram do truque que a gente usava para conhecer quem está em excesso? Primeira coisa que eu percebo é que as quantidades que ele usou são menores do que as proporções, concorda? Tanto o zinco como o ácido sulfúrico, as quantidades são menores do que a proporção. Quando as quantidades são menores, lembra que a gente faz aquele truque? Veja por qual número cada uma delas foi dividida. Aquela que foi dividida pelo número menor está em excesso. E aí? Quem está em excesso? Olha, eu acho que é o zinco que está em excesso. Eu acho que é o zinco. Veja por que que eu acho. Supondo que isso aqui reaja totalmente, suponha que isso aqui reaja totalmente. Você está vendo que ele colocou aqui a metade de 98? Colocou a metade de 98? Tá. Colocou a metade de 98. Se ele colocou a metade de 98, aqui tinha que reagir quanto, mais ou menos? A metade, 30 e pouco. Tem que ser uns 32 e pouquinho, 33 e pouquinho, tá? Então, esse cara está em excesso. Excesso. A gente poderia provar isso, né? Como é que eu provo? Por exemplo, né, vamos supor que você está fazendo uma prova discursiva. E você precisa, sei lá, de alguma maneira justificar por que que esse cara está em excesso. Então, ó, supondo zinco em excesso. Só que seria uma justificativa, tá? Eu vou admitir que o zinco está em excesso. Então, eu quero descobrir qual é a massa de zinco que teria que reagir com 49 de ácido. Então, eu faço isso, ó. 63,5 de zinco reagem com 98 de ácido, assim como M deve reagir com 49. Ó, entenderam? Aí a massa vai dar 63,5, é 65,3, perdão, eu tô viajando aqui. Desculpa. 65,3 vezes 49 dividido por 98, ó. Pronto. Corta aqui, dá 2. 65,3 dividido por 2 dá 32,5 mais 1, quanto dá isso? 32,65. Obrigado. 32,65. Quanto tem excesso? E quanto eu tenho que fazer para descobrir quanto tem excesso?
Você pega a massa que ele deu, que ele usou, né, entre aspas, que ele colocou lá dentro, e subtrai. Isso aqui é o que reage. Isso é o que reage. Isso é o que reage. 32, desculpa. Oh, eu tô um pouco distraído hoje. Desculpa. Reage, tá bom? Isso daqui seria a prova do item B, tá? No item C, ele pede o volume de hidrogênio produzido a 27 graus e 1 atm. Oh, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês conseguem me dizer de cabeça quantos mols de hidrogênio eu produzo nessa reação? Quantos? Meio mol? Faz sentido para todo mundo? Sabe por que que eu acho que é meio mol? Veja. A proporção entre ácido e hidrogênio não é 1 para 1? Tá. Quantos gramas ele usou de ácido? 49. 49 não é meio mol? Se ele usou meio mol de ácido, quantos mols de hidrogênio ele tem que produzir? Meio. A regra ficaria assim, ó, se você quer fazer a conta. 98 gramas de ácido produzem 1 mol de gás, é o hidrogênio. 49 gramas vai produzir N de H2. Tá vendo? Ó? N de H2 dá meio mol. Se eu tivesse na CNTP, quanto daria isso em litros? Se eu tivesse em CNTP, daria 11,2. Como está nessa condição específica, que é 27 graus e 1 atm, eu faço o PV-NRT. Pressão vezes volume igual a N, R, T. Pressão é 1, volume V, número de mols é meio, R 0082 vezes 300K. Essa é a conta que a gente faz, ó. Aqui vai dar 24,6 vezes meio dá 12,3. 12,3 litros. Tá aí. Beleza? Fechamos então a questão número 9. 10. É possível preparar gás hidrogênio por meio da reação entre metano e água. Além do gás hidrogênio, também é produzido monóxido de carbono. Então ele reage metano com água, produz hidrogênio e monóxido. De novo, ó, com relação à mistura de 900 gramas de metano e 900 de água, percebe que ele deu as massas dos dois reagentes. Se ele deu a massa dos dois reagentes, pessoal, com certeza ele vai perguntar quem está em excesso. Determine a massa em excesso e o reagente em excesso, a massa de hidrogênio obtido e o hidrogênio obtido nas CATP. Então vamos lá. Desculpa, é metano, metano com água vai dar hidrogênio mais CO. Vamos fazer o balanceamento aqui. Como que fica esse balanceamento, gente? Metano com água dando hidrogênio e CO. Ó, eu vou botar um aqui para balancear o carbono, né? O oxigênio também já está balanceado. Se eu botar um aqui, ó, por causa da água, aí falta balancear os hidrogênios, né? Aqui eu tenho 6 hidrogênios, certo? Então aqui eu vou ter que botar 3 mols, né? 3, 1. De vocês deu isso também? Um, um,
3 e 1. Pronto. Ali. Ou, se a gente preferir, já passando para grama, né? Os reagentes. Massa de um mol de metano, 16. 16. Massa de um mol de água, 18. É isso? Isso. Tá. Agora, a gente precisa descobrir quem está em excesso. Tá. Pra, as quantidades que ele colocou foram 900 e 900. Esse aqui, acho que dá para fazer bem rápido quem está em excesso. Vê o que vocês acham? Quem está em excesso? Vou dar uma dica que talvez ajude. Percebe que a massa de metano, na proporção, né? É um pouquinho menor que a de oxigênio, de água. E aí? Quem está em excesso? Ó, daqui para cá eu multipliquei por quanto? De 18 para 900 eu multipliquei por quanto? 50? 50, né? Tá? Se eu. Vixe, vocês viram, né? Se eu tivesse multiplicado aqui por 50, quanto teria que dar a massa aqui? 800? Então, tá vendo que tem um pouquinho mais? Isso aqui tá com cara de excesso. Isso aqui tá com cara de excesso. Excesso. Vamos provar se é ele que está em excesso mesmo? Vamos lá. Isso já respondendo item A. Supor CH4 excesso. Então fica 16 gramas de CH4 tem que reagir com 18 G de água. Ah. Qual vai ser a massa de metano que tem que reagir para 900 de água? Aí, M de metano vai dar 900 vezes 16 sobre 18. Ó, ficou assim. 16 gramas de metano tem que reagir com 18 de água. Qual vai ser a massa de metano que precisa reagir com 900 de água? Aqui a gente cancela o 900 com 18, vai dar os 50, né? 50. E 50 vezes 16 dá 800 G. Então a gente descobre que o excesso de fato é o metano. Então, sim, vou colocar um sim aqui, tá? E qual é a massa de excesso? 100, 100 gramas de excesso. 100 gramas de excesso. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que eu já falei isso, mas enfim. Não sei se vocês lembram que quando a gente deu, quando eu falei sobre esse negócio de excesso, eu falei, galera, quando você achar quem está em excesso, não usa ele para fazer conta. Isso é uma meia verdade. Eu posso usar o metano para fazer conta, só que eu tenho que usar que número? Exato. Se eu quiser usar o metano para fazer alguma conta, eu preciso não usar a massa que está lá dentro, mas a massa que reagiu. Por via das dúvidas, a gente acaba desconsiderando ele. Então, se eu tiver que fazer alguma regra de três, eu vou fazer com a água, tá? Mas tecnicamente também daria para fazer com excesso, só que não com a massa total. No item B, o que que ele perguntou no B, gente? Esqueci. Massa do quê? De hidrogênio? Tá, então vamos lá. Eu vou fazer uma regra de três entre água e hidrogênio. Detalhe, hein? A proporção é 1 para 3. Cuidado, cuidado. A proporção é 1 para 3. Então eu vou escrever assim, ó. 18 gramas de água produzem 3 mols de hidrogênio.
3 mol. Você não precisa colocar 3 vezes 2. Eu estou colocando para você saber o que que eu estou fazendo. É 3 vezes a massa molar do hidrogênio. Qual vai ser a massa de hidrogênio para 900G? Oi. Pode, pode, só que você tem que fazer outra regra de 3, né? Depois, porque como ele pediu a massa, eu já coloco a massa direta. Porque o que que acontecer? Por exemplo, você pode colocar 3 mols aqui. Aí, quando você fizer a conta, você vai chegar no número de mols, que vai dar 3 vezes 50, 150 mols. Pode. Um está para 3, 50 está para... Não, pode. Pode. Tá? A massa aqui vai dar 50 vezes. Vê se vocês entendem por que 50 vezes esse valor aqui, ó. 50 vezes 6. Que vai dar 300. 300 gramas. Tá? Beleza? Item C. Ele quer o número de. Não, ele quer o volume, né? Volume de H2. Qual que é a condição que ele põe, gente? 25 e 1 atm. Ah, essa é ATP, né? Ele deu o volume? 24, quanto? 4. Por mol, né? Por mol. Quantos mols tem aqui? 150. 150 mols. Né? Então, ó, você pode fazer a conta com mol ou com grama. Olha como eu vou fazer. Sou bem do contra, né? 2 gramas de hidrogênio. O que, que são 2 gramas de hidrogênio? Um mol. Isso aqui vai ocupar 24,4. 300 gramas. V. Tá bom? Você pode fazer a conta com mols. Um mol ocupa 22,4. 150 mols ocupam o volume V. Aí, o volume vai dar 150 vezes 22,4. 24,4, perdão. Não tenho nem ideia de quanto dá essa conta. 3.660. 3.660, pessoal. 3.660 litros. Tá aí. Questão número 11. 11. A reação denominada termita é extremamente energética. Trata-se de uma reação na qual o metal alumínio é oxidado por um óxido de um outro metal. A temperatura chega a ultrapassar 3.500 graus Celsius, o que pode levar esses metais a se fundir. Os produtos da reação, além do calor, são óxido de alumínio e ferro. Então tá aqui, ó. Reação Fe2O3 mais 2 alumínios. Essa daqui já está balanceada, dando 2 ferros. Isso aqui também é uma oxirredução, viu? Ó, dando Al2O3. Conseguem perceber aqui quem oxidou, quem reduziu? Aqui, ó, o ferro foi de mais 3. Peraí que a câmera está meio zoada. Peraí, peraí, gente. Aí, voltou. Ó, gente. Aqui o ferro é mais 3, ele foi para 0.
reduziu. Aqui o alumínio de zero foi para mais 3, oxidou também. Aí o cara pede tudo de novo, ó. Misturamos 200 gramas de cada um dos reagentes. Misturamos 200 gramas de cada um dos reagentes. Ele quer o reagente limitante, a massa de ferro produzida, a massa de óxido de alumínio produzida e a massa de reagente em excesso. Então vamos lá. Opa, calma. Primeiro vamos colocar as proporções em mols. 1 mol está para 2, está para 2, está para 1. Ó, aqui eu já vou colocar embaixo todas as massas, já tudo isso aqui convertido para massa. Ferro é 56. 56 vezes 2 dá 112. 112 mais 48. 160. 160. Alumínio, 27 vezes 2, 54. Produzindo 2 mols de ferro. 2 mols de ferro são 112 gramas. 56 vezes 2. Aqui. Al2O3. 27 vezes 2, 54. Mais 48. 54 com 48. 90, 102. Verifica se Lavoisier deu certo. 160 mais 54 dá quanto? 214. 112 mais 102, 214. Tá? Então, Lavoisier, se Lavoisier deu certo, as massas estão ok, tá tudo certo. Tá? Beleza. Aí, o maluco disse que colocou 200 gramas de cada um. 200 gramas de cada um. 200 gramas de cada um. E aí, quem está em excesso? Quem que vocês chutam que está em excesso? Hum? Hum? O que vocês acham de ser o alumínio? Eu acho que é o alumínio que está em excesso. Veja por que eu acho. De 160 para 200, ele multiplicou por 1, alguma coisinha. Não chegou nem a 2, né? Você percebe que 200 aqui para o alumínio é quase 4 vezes a massa que tinha que usar? Então, me parece que na hora de aumentar as quantidades, ele aumentou demais o alumínio. Ele aumentou demais o alumínio. Então, vamos verificar isso. Porque é o que ele pede já, né? Quem é o reagente limitante? Então, ó, vamos responder já ao mesmo tempo o item A e o item B. E aí a gente acha o limitante, acha quem está em excesso, descobre quanto que está em excesso. Opa, perdão. Então vamos lá. Supor alumínio excesso. Eu vou supor que o alumínio está em excesso. Então, esquece essa massa. Vamos descobrir quanto de alumínio tem que reagir. Tá? Então fica 160 gramas de Fe2O3 está para 54 de alumínio. Qual deve ser a massa de alumínio que deve reagir para 200? Aqui. Deixa eu ver. Ó, daqui para cá aumentou 1,25 vezes. De 160 para 200 aumentou 1,25 vezes. Então a massa vai ser 54 vezes 1,25. Dá 67,5. Deixa aqui. Então a massa é igual a 60, opa, de alumínio é igual a 67,5 gramas. Isso aqui é o que reage. Reage. Tá aí, ó, tá bom? Então veja, de uma pancada só, o que que a gente descobre? Que o reagente limitante é o Fe2O3,
E o reagente em excesso, de fato, é o alumínio, certo? E a massa do excesso, gente? Massa de excesso vai ser 200 menos que reagiu. 67,5. Aí. 132,5, né? 132,5. Ó, gente, então dentro desse cálculo, a gente já respondeu tanto o item A como o item D de dado, tá? Limitante, item A, excesso, item D de dado aqui, ó. Tá bom? Deixa eu ver o que mais que ele pergunta. Ah, tá. E depois ele pergunta as massas de ferro e de óxido de alumínio. Massas de ferro. Ó, ele quer a massa de ferro e a massa de óxido de alumínio. Detalhe, eu vou fazer conta com quem? Com F2O3. Agora, vê se vocês conseguem perceber isso de cabeça, para a gente não ficar enrolando muita coisa, não. O ferro é limitante, o óxido de ferro é o limitante, então significa que ele consumiu todo. Acabamos de fazer uma conta aqui, que graças à calculadora eu descobri que daqui para cá ele multiplicou por quanto? 1,25. Então ele usou 1,25 vezes mais do que a proporção está pedindo. Se ele usou 1,25 vezes mais de reagente, ele vai produzir 1,25 vezes mais o produto. Conseguem perceber isso? Então a massa de ferro, fazer lá do outro cantinho. Vamos lá para outro cantinho. Vamos lá. Fica assim, ó. Vou pegar os números aqui, peraí. Esqueci. 160, 112 e 102. Ó, 160 gramas de Fe2O3 está para 112 gramas de ferro e está para 102 gramas de Al2O3. Ó, certo? 200 gramas está para massa de ferro, está para massa de Al2O3. Ó, é isso que eu estava falando ali no cantinho. E se você perceber isso rápido, você não precisa ficar fazendo muita conta. Daqui para cá, eu multipliquei por 1,25. Então, a massa do ferro você vai ser 1,25 vezes 112. Se você fosse fazer a regra de 3 aqui, ó, seria 1,25 vezes 112. E a massa do outro, gente, ia ser 1,25 vezes 102, tá? 140 e 127,5. Aqui deu 140 e 127,5. Opa, foi bom. Isso aqui acho que é o item C ou B, e esse aqui é o item C.
Próximo. 12. Ah, o 12 já tem pureza. O 12 já tem pureza. 12. O sulfato de cálcio é a matéria-prima do giz e pode ser obtido pela reação entre soluções aquosas de cloreto de cálcio e de sulfato de sódio, por mecanismo de dupla troca. Sabendo disso, calcule a massa de sulfato de cálcio obtida pela reação entre 2 mols de cloreto de cálcio com excesso de sulfato de sódio, considerando-se que o rendimento da reação é de 75%. E ele deu a massa molar aqui do sulfato de cálcio. Então vamos lá. Ele quer produzir sulfato de cálcio a partir de reação do cloreto de cálcio, então é CaCl2. Ele fala que é uma solução aquosa, mais sulfato de sódio, Na2SO4. Lembra que o sulfato tem carga -2, né, gente? Tá? Daqui a pouco a gente vai entrar na parte de ácidos, ácidos, bases, né? Então a gente vai voltar a falar dos íons, das cargas, tá? A primeira vez que a gente falou sobre as cargas de íons, pessoal, foi na parte de ligação iônica, com aquela tabelinha, tá? Então, tipo assim, se você não lembra que o sulfato é -2, que o cloreto é -1, tá tudo bem por enquanto. A gente ainda vai voltar a falar sobre isso, tá? Aí ele fala que vai rolar uma dupla troca. Como que funciona a tal da dupla troca? Vocês lembram? Como que é o jeitão dela? Isso aqui é um sal, não é? Então, vocês conseguem entender o que significa quando você escreve que um sal está aquoso? É mais do que dissolvido, é dissociado. Quando eu escrevo que um composto iônico está no estado aquoso, quer dizer que esses íons estão separados lá dentro da água. A gente só escreve junto porque é preguiça de químico, tá? Mas isso aqui está separado. Os cálcios estão sozinhos ali, nadando, e os cloretos também. E aqui eu tenho sulfato e sódio. Na dupla troca, o que que acontece? O cátion do primeiro composto, que no caso é o cálcio, vai se combinar com o ânion do segundo composto. Lembrando que aqui o NOx do cálcio é 2 mais, o sulfato é 2 menos, né? E aqui eu vou formar o primeiro composto da dupla troca, que vai ser CaSO4. Quando acontece dupla trocas, isso a gente vai discutir também, tá? Relaxem. Quando acontecem dupla trocas, pode acontecer do composto produzido não ser solúvel em água, como é, por exemplo, o caso desse composto. Então eu escrevo aqui sólido. A gente vai chamar isso aqui de precipitado lá na frente, tá? Precipitado. Você mistura as duas soluções, forma ali uma substância que não se dissolve bem na água. E a segunda troca, da dupla troca, é entre o ânion do primeiro composto e o cátion do segundo. Aqui o cloreto tem carga 1 menos, o sulfato tem carga 1 mais. Eu vou formar NaCl. Duas vezes, né? Vê se você concorda. Duas vezes NaCl. Esse fica dissolvido. Tá? E isso é uma coisa também um pouco desagradável quando a gente estuda esse assunto. Por quê? Tem sal que é solúvel em água. Tem sal que precipita. E muitas vezes isso a gente precisa saber, tá? Mas por enquanto, ok, tá tudo certo. Tá. Aí, o que que o sujeito falou? A única informação que ele deu pra gente, na verdade ele deu duas, são as seguintes. Ele usou 2 mols de cloreto de cálcio. Então, primeiro, né? Aqui a proporção é 1 para 1.
para 1, para 2. Tá aqui. Bom, o que que ele diz para a gente? Que ele usou 2 mols de cloreto de cálcio e ele fala que a reação tem 75% de rendimento. E aí a pergunta dele é, eu já esqueci. Ah, sabendo disso, calcule a massa de sulfato de cálcio. Ele quer isso aqui, ó. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos montar a regra de 3. Ele deu a massa molar do sulfato de cálcio. Então, a regra de 3 ficaria assim, ó. 1 mol de CaCl2 produz. É aqui que vem a história do rendimento, ó. Eu deveria colocar aqui a massa de 1 mol, que vale 136. Só que como eu vou produzir, como o meu rendimento é 75%, então eu vou colocar aqui produzir o 136 vezes 0,75. Repetindo de novo, se você não quiser colocar o rendimento aqui, não tem problema. Faz a regra de 3, acha a massa e depois coloca o 0,75 nela, tá? Para 2 mols, você vai ter M. Aqui, ó. Então, ó, gente, daqui para cá multiplicou por 2. Peraí, o pessoal de casa não está enxergando. Daqui para cá, ó, multiplicou por 2. Então, essa massa tem que ser o dobro disso aqui. Então, a massa de produto vai ser 2 vezes 136 vezes 0,75, que é 3 quartos, né? Se quiser colocar 3 quartos, dá para simplificar ali. 3 quartos. Vai dar 3 sobre 2. 136 vezes 2. Dividido por 3. Vamos ver. 204. Isso mesmo. 204. Esse aqui é bem caro de Enem, viu? 204. Tá aí, gente. Peraí. Próximo. Treze. A reação de oxidação da amônia está representada na equação abaixo, já graças a Deus balanceada. Então fica 4 amônias mais 5O2, tudo gasoso, ó. 5O2, dando 4NO, 4NO mais 6 águas. 6 águas. Também gasosa. Partindo de 408 gramas de amônia e 960 de O2,
obtém-se 648 de NO. Item A, os reagentes foram obtidos foram misturados na proporção estequiométrica. Ou seja, ele está perguntando em outras palavras, tem alguém em excesso? B, qual foi o rendimento da reação? Então aqui você percebe que ele deu três informações no problema. Ele deu a massa dos dois reagentes, então significa que tem alguém em excesso, e ele já deu a massa de produto formado para poder pedir o rendimento. Então, bora lá. Vamos colocar os trem aqui. Primeiro já vamos colocar as massas direto, tá, gente? Massa molar da amônia. Quanto? 17. 17 vezes 4. 4 vezes 17. 68 gramas. 4 mols. Ô, gente, pelo amor de Deus, vai conferindo aí, tá? 5 mols de O2. O2 é 32. 32 vezes 5, 160. Ele me deu a quantidade que ele produziu de NO. Então eu vou calcular a massa do NO também, tá? Vou precisar. NO, 14 mais 16 dá 30. 30 vezes 4, 120. Então tá aqui. Nem vou mexer com a água, porque ele não falou nada da água, não perguntou nada, então deixa quieto. Tá. Agora eu vou colocar embaixo dessas massas as massas que ele usou dos caras. Ele usou 408 de amônia. E ele usou. Cadê? Perdi. 960 de O2. E aí, como é que a gente descobre se eles estão em proporção estequiométrica? Ó, quantas vezes o número 960 é maior que 160? 6. 6. Quantas vezes o número 408 é maior que 68? Opa, deu 6 também? O que isso quer dizer? Hã? Não tem ninguém em excesso. Os caras vão reagir inteirinho. Os dois vão reagir na proporção, porque eles estão exatamente na proporção de 68 para 160, né? Não há excesso. Não há excesso. Aí você fala assim, Danilo, como que eu justificaria isso numa prova aberta? Mano, tem um jeito de justificar. Você pode explicar isso aqui, porque os reagentes foram colocados na proporção. Nananana. Ou tem um jeito que você faz uma linha e matou. Porque é o seguinte, lembra que a gente falou no começo dos exercícios que quando os reagentes vão reagir, existe uma proporção que é respeitada? Então veja, a proporção estequiométrica manda você pegar 68 de amônia e reagir com 160 de O2. Então você concorda que 68 dividido por 160 é uma proporção a ser respeitada? Quanto dá isso? Não sei. Mas o que importa é que isso aqui dá um número. Tá. Este número aqui, dividido por este número aqui, dá a mesma coisa. Dá a mesma coisa. Ah, mas como é que você tem tanta certeza, Adriano? Uai, para chegar nesse número, você não pegou esse vezes 6? Não pegou esse vezes 6? Então a conta tem que dar o mesmo resultado. Se você escreve isso numa prova aberta, gente, o cara nem discute, certo? Acabou. Você obedeceu à lei das proporções fixas, tá? Se quiser dar um tapa na cara do cara, escreve lei das proporções fixas. Porque se tem alguém em excesso, isso não acontece. Se um desses caras, por exemplo, tivesse numa quantidade diferente, essa conta não daria igual a essa, tá? Matou aqui. B, calcule o rendimento, né? Escuta, quanto é que ele produziu de NO? Quanto? Tá. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir quanto ele deveria produzir.
Se a reação fosse 100% eficiente, ele deveria produzir uma massa. Eu vou descobrir essa massa e vou comparar com a massa que ele me deu. Tá, vamos lá. Vamos abrir uma conta aqui. Ô, gente, para descobrir a massa de NO, basta você pegar o 120 e multiplicar por quanto? 6. Já que todo mundo foi multiplicado por 6, o reagente, o outro reagente, é como se eu fazendo aquela brincadeira besta. É como se eu estivesse fazendo 6 receitas. Então você vai ter 6 porções de bolinho de chuva. Então a massa M, ela tem que ser 6 vezes 120. Portanto, ela tem que ser 720 gramas. Isso se a reação fosse perfeita, maravilhosa. Agora eu vou fazer o rendimento. Eu vou dizer que quando eu produzo 720 gramas de NO, é porque o meu rendimento foi 100%. Ó, eu estou escrevendo bem grande, né? Vocês viram. Qual vai ser o rendimento para 648? É isso. X vai dar 648 sobre 720 vezes 100. Ali. Noventa. 90. 0,9, ó, isso aqui dá 0,9, tá? Vezes 100, 90%. Aí, beleza? Questão 14. E, gente, qual que é a boa notícia? Não sei se isso é uma boa notícia, mas não tem como ficar mais difícil do que isso que a gente está fazendo aqui, em se tratando de estequiometria, tá? Então, daqui para frente é só treinar mesmo. Só treinar. 14. Não vai caber aqui, vou fazer no outro canto ali, tá? Peraí, está muito embaçado. Esse lado dela aqui, ela fica meio zoada, né? Ah, é. Aí, não voltou, não. Tá uma merda ainda. Questão 14. Amônia pode ser preparada pela reação entre cal virgem, óxido de cálcio e cloreto de amônio, utilizando 7 gramas de amônia, desculpa, 7 gramas de uma amostra de cal virgem com excesso de cloreto de amônio, obtemos 3,4 de amônia. Qual é o grau de pureza do óxido de cálcio da amostra de cal virgem? Olha lá, pureza. Vou colocar aqui a reação. Deixa eu ver se aqui também é uma dupla troca. Mais ou menos, essa não é, não. CaO sólido mais cloreto de amônio. Já está balanceada essa também, graças a Deus. Cloreto de amônio. Produz amônia, CaCl2. Dá duas amônias. Mais 2CaCl2 e água. Sólido mais água. Tá aqui. Ô, gente, ele usou uma expressão aqui que vale a pena a gente citar. Ele fala em. Cadê? Deixa eu achar aqui. Cal virgem. Cal virgem.
A cal virgem, gente, é um sólido. Se você já viu cal, ele é um sólido branco, bem fininho, um pó branco, bem fininho, onde praticamente tudo é óxido de cálcio. Eu disse praticamente tudo. Tem um pouquinho de coisa ali que não é. Quando os caras vão produzir essa cal virgem a partir de uma coisa chamada calcário, sempre vem um pouco de areia, argila. Então, você já deve ter ouvido o professor de química se referir à cal virgem como sendo CaO. A gente fala mesmo sobre isso. Só que, tecnicamente falando, não são sinônimos. Na cal virgem, eu tenho CaO. Por que que é importante você perceber isso? Porque ele disse no exercício que ele usou uma amostra de 7 gramas de cal virgem. O que não necessariamente significa que ele usou 7 gramas de CaO. Ele quer saber justamente isso. O que ele fala é o seguinte, que ele usou esses 7 gramas ali e ele produziu 3,4 de amônia. Então, a massa de amônia produzida foi 3,4. Tá, o que que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu já percebo que o meu problema vai girar em torno disso aqui e da amônia. Então, eu vou esquecer o resto e já vou trabalhar com a proporção aqui de 1 mol disso vai produzir 2 disso. 2 disso. Ok? Vamos passar isso para massa. Já vamos trazer isso para massa. Gente, 1 mol de CaO, o cálcio pesa 40 e o O pesa 16. Então, isso aqui dá 56G. 56G. Tá. Vai para amônia agora. 2 mols de amônia. Cada mol de amônia pesa 17G. 17. São 2 mols. Então eu tenho 34G. Ah. Então significa o seguinte, ó. Para eu produzir 34 gramas de amônia, eu preciso utilizar 56 disso aqui. Tá. Quanto que o exercício produziu? O exercício produziu 3,4. 3,4. Ô, gente, pelo amor de Deus, para eu produzir 3,4, quantos gramas disso aqui eu preciso? 5,6. Faz sentido isso? 10 vezes menos? 10 vezes menos. Ah, então a massa de CaO que eu usei foi 5,6 gramas. Tá, mas espera um pouquinho. Estes 5,6 gramas estavam aonde? Aqui dentro, ó, da cal virgem. Quando ele pegou 7 gramas de cal virgem para reagir, ele pegou 5,6 de fato de CaO mais um pouco de porcaria. O que ele quer saber é quanto tem de pureza. Então agora eu abro uma conta de porcentagem aqui. Ó, abre uma conta de porcentagem. A minha amostra total, 7 gramas, ela corresponde a 100%. 5,6 vai corresponder a X. 5,6, aqui, ó, vai corresponder a X%. 56, 62, 63 dá 80? 0,8 dá 80. Isso dá 80%. Ou seja, quando eu preciso descobrir pureza, qual que é a técnica? Esquece a massa que ele te deu. Essa é a massa que tem porcaria junto. E faz o problema descobrindo a massa do reagente que de fato é usada. Não esquece aquela massa. Primeiro monta a regra de 3, descobre, então eu preciso disso aqui, tantos gramas. Aí, a partir de. Primeiro, né? Se você não fez cocôzinho, a massa que você vai encontrar tem que ser menor do que 7. Porque se tecnicamente o negócio não é puro, você tem que achar uma massa menor do que 7.
Ah, Danilo, e se eu tivesse achado 7 gramas? Se você não errou a conta, o que que significa isso? Que o grau de pureza é 100%. Se eu tivesse achado 7 gramas, ou seja, eu precisaria de 7 gramas, a conclusão era que essa amostra era pura, tá? Mas isso raramente vai acontecer. Se o cara está perguntando pureza, com certeza está abaixo de 100, tá? Fechou? Então deu 80%. Tá aí. Questão 15. 15. A geração de lixo é inerente à nossa existência, mas a destinação do lixo deve ser motivo de preocupação de todos. Uma forma de diminuir a grande produção de lixo é aplicar os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Dentro dessa premissa, o Brasil lidera a reciclagem de alumínio, permitindo a economia de 85% do consumo da energia na extração da bauxita, já que para cada quilograma de alumínio são necessários 5 quilos de bauxita. Opa! A cada 5 quilogramas de bauxita, eu produzo 1 quilograma de alumínio. Qual a porcentagem de óxido de alumínio extraído da bauxita para produzir o alumínio? Então, vê se você entende o enunciado. Ele usa o termo bauxita se referindo a uma espécie de matéria-prima para produzir alumínio. E daí ele diz que ele quer saber qual a porcentagem de Al2O3 na bauxita. Então, aqui a gente cai no mesmo problema da cal. Quando o problema usou no exercício anterior o termo cal virgem, ele estava se referindo a uma amostra de CaO impuro. Então, por esse mesmo raciocínio, o que que é o termo bauxita? O termo bauxita, para mim, é Al2O3, também impuro. Impuro. Aqui, esse exercício tem várias dificuldades, né? Essa é uma. Perceber, então, que eu estou querendo grau de pureza. E a reação, velho? Eu preciso montar uma reação que sai de bauxita e chega em alumínio. Que reação é essa? Essa reação é muito famosa. Se você já teve aula de eletrólise, você deve ter ouvido falar dela. A reação que ele está falando, que ele não cita explicitamente, é essa daqui, ó. Al2O3, Al mais O2. Essa reação se chama eletrólise. A gente, para representar a eletrólise, costuma colocar uma letrinha I aqui, ó, para dizer que é uma reação que acontece com corrente elétrica, tá? Isso aqui é um capítulo à parte, né, gente? Puta, eletrólise é um negócio super grande, super extenso, mas basicamente é uma reação de óxido-redução. Também, veja, NOx do alumínio aqui, ó, 3. Aqui, 0. NOx do oxigênio, -2, 0. É uma oxirredução também, só que tem outros detalhes lá. Então a reação é essa. Tem que balancear ela, né? Como que fica? Isso. 2. Se eu quiser o número inteiro, né? 4 e 2. Pronto. Tá aí. Qual é a proporção em mol de bauxita, desculpa, de Al2O3 para alumínio? 1 para 2. 1 para 2 ou 2 para 4. Eu vou usar 1 para 2, tá, gente? Fica mais fácil de fazer conta.
Um mol de Al2O3 está para 2 mols. Ok? Quanto ele produziu de alumínio no texto? 1 quilo, né? O que que eu vou fazer então? Eu vou descobrir, para produzir 1 quilo de alumínio, quantos quilos disso aqui eu vou precisar? Quantos quilos eu vou precisar? E vou comparar com 5 quilos de bauxita. Porque esse valor aqui, você só mexe nele no final. Você só vai comparar esse valor com aquilo que você obtiver na conta. Aqui. Então, o que que eu faço? Eu abro aqui as massas. Ó, vamos lá. 1 para 2, né? 27 vezes 2 dá 54. A gente já fez essa conta, mas eu esqueci. 16 vezes 3 dá 48. 54 com 48, 112. 112 gramas de Al2O3 produzem 2 mols de alumínio. 2 vezes 27, 54. Fechou? Quantos quilos ou quantos gramas de alumínio, de Al2O3 eu vou precisar se eu quiser produzir 1 quilo de alumínio? Olha lá. Oi. 102? Opa, perdão. Obrigado. 102 aqui, gente. Corrija aí. 102. Tá vendo, ó? Ó, olha quando você faz uma questão. É que essa questão ela é aberta? Não, ela nem é aberta, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma gambiarra aqui. Ah, merda. Olha para a regra de 3, gente. 102, 54. 54 não é quase metade de 102? Ô, Dan, Era mais ou menos essa merda aqui. Vai dar uns 2 quilos. Vai dar uns 2 quilos. Mais ou menos. Tá vendo? 2 quilos. 2 quilos de quanto? De 5. Quanto que dá isso? Dan, Olha, eu chutaria D de dado. Oi. eu fiquei um pouco confusa, não sei se eu perdi. Ali na parte do alumínio, ficou 54 gramas, né? Mas não tem que multiplicar por 4 e depois por 2? Porque são... Não, veja. A proporção não era 2 para 4. Aham, 2 para 4 não é a mesma coisa que 1 para 2? aham. Então, eu simplifiquei a proporção. Então, o que Ah, que tá. é esse 54? É 2 vezes a massa molar do alumínio, 27. Ah, Entendeu? tá. Daqui Uhum. 54. Beleza, Ah, obrigada. então, assim, eu não sei se eu tô bom de chute, tá, gente? Mas eu colocaria aí uma próximo dos 40%. Deixa eu ver. M, 54M, vamos ver. É igual a 1.000 vezes 102. Então, a massa vai dar 1.000 vezes 102 dividido por 54. Só que dá quase 2. Dá 1,9, alguma coisa do tipo. Vamos ver. Deu C a de vocês? Então eu chutei mal, né? Então eu chutei mal. Deixa eu ver. 102 dividido por 54 dá 1,89, né? Vezes 1.000. Dá 1.800, dá quase 1.900. 1.800, não chegou a 2.000 gramas. Quase 1.900 gramas. Depois desses 1.900 gramas, eu abro a conta da pureza. 5 quilogramas é a amostra inteira, 100%. 1.888 da X. 38 quase.
37,8. Tá bom? Pronto. É isso. Peraí. Acabou a estequiometria, gente.